Bem-vindo ao canal Toneto Responde Direito. Inscreva-se, dá um like e ative o sininho para receber os novos vídeos. Eu sou o Dr. Paulo Toneto e estou aqui para esclarecer dúvidas sobre seus direitos. A pergunta que responderemos hoje é: quem tem direito na partilha num inventário? Primeiro, teremos que ver quem são os herdeiros e como é feita a partilha. Ok, pessoal? Vamos lá. O artigo 1829 do Código Civil de 2002, no inciso 1, diz o seguinte: os herdeiros são, primeira linha de herdeiros, são os descendentes em conjunto com o cônjuge. Bem, é importante destacar o seguinte: a lei fala em cônjuge, e cônjuge se refere a casamento. Mas a união estável foi equiparada ao casamento. Então, quando a lei fala cônjuge, ela também está se referindo ao companheiro na união estável. Aí temos um genograma, igual àquele que discutimos na aula sobre grau de parentesco. Vamos discutir o falecimento do um. Veja bem, ali no genograma nós temos um casado com dois, ou em união estável com dois, e teve 3 filhos. O filho 3A, a filha 3B e a filha 3C. Com o falecimento do pai, no 1, nós passamos a ter os 4 herdeiros. A esposa, ou cônjuge, ou companheira, o filho 3A, a filha 3B e a filha 3C. Ok? No quadro abaixo, nós vamos discutir qual a disposição que temos da distribuição de herança, que depende do tipo de regime de bens que a relação entre 1 e 2 foi homologada. Por exemplo, se houve comunhão universal de bens, a esposa 2 fica com 50% dos bens. E os filhos 3A, 3B e 3C vão partilhar os outros 50% de forma equitativa. Isso é, cada um ficará com 1/6 dos bens. Se o casamento entre 1 e 2, ou a união estável, que é o regime mais comum, for o de comunhão parcial de bens, nós temos 2 situações distintas. A primeira, onde existem bens particulares. O que são bens particulares? São bens do um que ele possuía antes de casar-se ou unir-se com 2. Nesse caso, a partilha de bens é feita equitativa entre todos os herdeiros. Isso é, a esposa, ela entra como uma das herdeiras. Então, ela vai ficar com 1/4 da herança, assim como cada um dos filhos. Vai ser dividido por 4, igualmente. Mas existem bens que foram adquiridos também na constância do casamento. Isso significa que ela vai ficar com 50% desses bens e os filhos vão dividir os outros 50%. Ok? Da mesma forma que acontecia na comunhão universal de bens. Na separação total de bens, volta ao mesmo status dos bens particulares. Tudo é dividido igualmente entre todos os herdeiros. Com uma exceção, que é importante destacarmos: se o regime for obrigatório por cada idade, por exemplo, então não, o cônjuge não entra na partilha. Ok? Vamos para o próximo. O segundo inciso do artigo 1829, que é a sequência, diz o seguinte: se o casal não tiver filhos, então não há descendentes. Então vamos para os ascendentes. Vamos para os pais. 4 é casado com 5, que são os pais de 1. Nesse caso, os ascendentes entram na partilha com o cônjuge, da mesma forma que foi feito com os filhos anteriormente. Na comunhão universal, o cônjuge fica com 50% e cada um dos pais fica com 25%. Nos bens particulares, divide-se por igual, porque na comunhão parcial de bens, quando tinha bens antes de se casar, o cônjuge entra em igual condições com os pais. Nos bens comuns, voltamos a 50% para o cônjuge e 25% para cada um dos pais. E na separação total, da mesma forma que anteriormente, se divide equitativamente. 1/3 para cada herdeiro, exceto que a separação universal tenha sido obrigatória. A separação total tenha sido obrigatória por lei. Ok?
Vamos para o terceiro inciso de 1829, que diz o seguinte: não tem filhos e os pais já são falecidos. Resumindo, não tem ascendente, não tem descendente, então, a esposa ou companheira leva 100% dos bens. Perfeito? Essa é a condição que a lei determina. Primeiro, descendentes, filhos com a esposa, depois os ascendentes, os pais com a esposa e, por último, só a esposa. Agora, vamos supor que o falecido tenha o quê? Os pais falecidos, 3A, que é o filho de 1 e 2, mudando um pouco a configuração, 3A, que é filho de 1 e 2, não se casou, é solteiro. Os pais já faleceram. Então, ele não tem filhos, não tem esposa ou companheira e os pais são falecidos. O inciso 4º do 1829 prevê que a herança vá para os colaterais. Lembra aquele tio rico que deixou a herança? É exatamente assim que funciona. Veja bem, como 3A não tinha filhos, os pais falecidos e era solteiro, os bens vão distribuídos aos colaterais. Ok? Primeiro, ele tem 2 irmãos, 2 irmãs, 3B e 3C. Então seria distribuído 50% para cada um deles. Como 3C é falecido e 3C era casado com 6, que também é falecido, se 6 não fosse falecido, entrava naquela primeira situação, teria que fazer a partilha como o falecimento de um dos cônjuges partilhando com o outro cônjuge e com os filhos. Nesse caso, para facilitar a análise, eu coloquei que 3C é falecido e o esposo, 6, também é falecido. Aquela faixa preta, acho que vocês já perceberam, significa o falecimento. 6 e 3C tiveram 2 filhos, 7A e 7B. Resumindo, 3A faleceu, não tem para quem deixar diretamente a sua herança, não deixou o testamento. Tudo isso que nós estamos falando agora é com base na situação de não haver testamento, porque se houver testamento, a situação muda, ok? Então vamos lá. Os bens de 3A serão partilhados 50% para 3B e 50% para 3C. Como 3C é falecido e o esposo também é falecido e tem 2 sobrinhos, os 2 sobrinhos vão receber a herança da mãe. Isso é, 3B fica com 50% e cada um dos sobrinhos, 7A e 7B, recebe 25% cada da herança do tio. É por isso que aquela situação, recebi uma herança do meu tio que era rico, fiquei rico. Exatamente. Por quê? Porque ele era viúvo ou solteiro, os pais já tinham falecido, ele não tem filhos, então realmente os sobrinhos passam a ser herdeiros, principalmente se os pais desses sobrinhos também tiverem falecido. Ok? Vamos lá. Vamos resumir então a situação de quem tem direito na partilha no inventário. Primeira coisa, depende dos detalhes de cada caso. Não dá para generalizar, mas basicamente nós temos o seguinte: primeiro, os ascendentes com o cônjuge ou companheiro. Segundo, os ascendentes com esposa ou companheiro. Depois, só o companheiro, se não tiver nem filhos e os pais já tiverem falecido. E, por último, os colaterais, parentes até 3º grau, 4º grau e assim por diante. 3º grau, normalmente. Somente os inventários fazem partilha judicial ou extrajudicial. Não se pode dizer, a propriedade é da minha mãe, eu não tenho privilégio. Eu cuidei da minha mãe 30 anos e meu irmão não deu bola. Não importa os cuidados ou as situações referente a privilégios por alguma ação no dia a dia, não tem diferença. Os herdeiros são tratados igualmente. Pessoal,
Era isso que eu tinha para falar sobre inventário e partilha, para ser rápido e simples. É um assunto complexo. Por favor, não esqueçam de dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Pessoal, até a próxima. Obrigado.